Meus queridos, abram as vossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo de Deus, capítulo 12. Irmão, eu sempre falo que o livro de Atos foi o livro que relata os fatos que ocorreram no princípio da igreja, né? É um livro que conta aí como é que começou o trabalho da igreja e como é que a igreja nasceu, começou a se desenvolver, né? E muitos ainda usam até Atos dos Apóstolos até como exemplo, né? Porque verdadeiramente é um livro que nos incentiva a anunciar o Evangelho de Deus. É um livro que nos impulsiona a falar do amor de Deus, não é? E Deus, Ele coopera com aqueles que trabalham, aqueles que anunciam o Evangelho, que anunciam a palavra de Deus de alguma forma. Deus se agrada disso, porque foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nós fomos resgatados, não é? Para anunciar as boas novas e levar a salvação àqueles que estão cativos, aqueles que estão aprisionados, né, nas mãos do diabo. Então, para isso Deus nos chamou, nos capacitou e mandou para frente. Porque, amados, a gente é muito, o crente, ele é muito cômodo. O crente, ele se acomoda, ele é muito acomodado. Fala por mim também, mas nós nos acomodamos. Acha que está tudo bem. Não, eu estou adorando a Deus, aleluia, glória. Estou indo na igreja tudo bem, aleluia, glória a Deus. Mas existe mais, algo além que nós fomos chamados. E Deus nos chamou verdadeiramente para isso. Já na igreja de Jerusalém, quando foi implantada a igreja, porque a igreja começou quando houve o derramamento do Espírito Santo de Deus, começou a igreja a ser estabelecida. E o que estava acontecendo? Estava todo mundo na boa, era só glória, é só aleluia, é só louvado seja Deus na igreja. O pessoal se juntava de manhã, de tarde e de noite para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Estava errado? Não. Adorar a Deus é bom. Estar junto com os irmãos é bom. Estar aqui no meio do louvor, no meio do quebrantamento é bom. E se Deus não agisse, se Deus não liberasse a perseguição sobre a igreja estava lá em Jerusalém. Mas porque começou a perseguição, todo mundo começou a correr, a fugir. Em cada lugar que ele passava, ele falava da história de Jesus, contava sobre a ressurreição de Jesus, o propósito de Deus. E assim o Evangelho se expandiu por toda a Europa e chegou até os nossos dias. Às vezes Deus também trabalha assim conosco também, sabia? A gente é tão, sabe aquela ovelha gorda, suculenta? Estou falando de bichinho, tá? Estou falando de você, estou falando de bichinho. Uma vez a gente estava numa chácara, no sítio, e a gente foi pescar lá e tinha criação de porco lá. Tinha os leitãozinhos, coisa mais linda. Aqueles leitãozinhos pequenininhos assim. E ele criava para matar assim, para vender para as pessoas. E a gente olhou assim para aquele porquinho, aquele leitãozinho assim, a gente olhou para aquela traseira dele assim, ele andando assim. Falei, rapaz, aquilo é muito bom. Na hora a gente já comprou, mandou matar aquele porquinho, sem noção do que estava fazendo. E o senhor foi lá, o senhor Renato foi lá, matou o porquinho, limpou para nós lá, cortou as duas bandas. E aí, o que eu faço com aquilo? 47 quilos de carne. Coisa de louco. Eu fui seduzido pelos olhos. O que eu estava falando?
Deus, me ajuda. Você não lembra aí? Hã? Isso, ovelha suculenta, né? Então, estou falando dos bichinhos, estou falando de vocês. Então, mas fica gordinho, né? A gente fica gordinho na cadeira, ali só quer comer, só quer mamar, só quer se alimentar, fica dando nota para o pastor, nota para aquele que pega, nota para aquele que canta, nota para aquele que anda, nota para aquele... Fica dando nota. Hoje não gostei da pregação, não, pastor. O pastor estava... hoje é o louvor. O Celeste Louvor foi desafinado de cabo a rabo. E Deus, Ele age na nossa vida, nos dá uns cutucão, nos bota para correr, para a gente entender qual é a verdadeira vontade dEle. Aí a gente acorda, a gente fica esperto. Assim aconteceu com a igreja. Muitas vezes acontece que nós que também somos igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus, sabia? Igreja não é esta aqui não, ó, 4 paredes de igreja é você. O Espírito Santo, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita dentro de um corpo e dentro de um coração contrito e quebrantado. Aleluia. Então Ele habita dentro de você. Você é a igreja do Senhor Jesus. Aonde você estiver, você representa a igreja. Aonde você estiver, o nome de Jesus Cristo, ou Ele é louvado, ou Ele é envergonhado. Porque você representa a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja, que somos nós, temos uma incumbência, nós temos uma responsabilidade da qual Deus incumbiu. Não foi só para pastores, não, para missionários, não. Todo crente lavado e remido no sangue do Cordeiro tem por obrigação de anunciar a palavra de Deus. Quer ser abençoado? Anuncia as boas novas. Quer ver anjos? Anuncia as boas novas. Porque tem muita gente que fica: ai, pastor, eu nunca vi um anjo. É mesmo? Eu também não. Mas às vezes eu olho aqui assim, eu vejo o rosto de vários anjos. Não foi assim com Estevão? Nós olhamos para o rosto dele, e o rosto dele era parecido com o rosto de um anjo. Aquela careca brilhava. Porque, amados, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Quando eu agrido meu irmão, eu estou agredindo a imagem e semelhança de Deus. O diabo, que é inimigo de Deus, inimigo assim entre aspas, porque não é inimigo de Deus, o diabo. Deus elimina ele com o sopro da sua boca. É ou não é? Está escrito em Apocalipse? Então é inimigo, isso não é inimigo. É ou não é verdade? Ele é o nosso inimigo. Mas quando ele não pode atingir a Deus, ele busca atingir você, busca atingir a mim. Então, amados, o livro de Atos dos Apóstolos, quando foi escrito, quando ele começou a ser escrito, começou a mostrar aí a história da igreja, as dificuldades que os primeiros discípulos de Jesus, ou os apóstolos, tiveram em anunciar a palavra, mas ela mostra quanto Deus operava através da vida deles, né? E é isso que nós vamos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no verso 1 até o 11, onde diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, o irmão de João, o apóstolo João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregou-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava
intensamente, sem parar, a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos pulsos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Aleluia. Pai amado, nós, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento do qual o Senhor preparou para nós, ó Pai, para que aqui nós estivéssemos reunidos como igreja, como família do Senhor, para sermos ministrados pelo Senhor, pela sua palavra, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, ela venha cumprir o objetivo do qual ela foi lançada nesta noite, Senhor, que ela não volte sem antes produzir o objetivo do qual ela foi lançada. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, todas as cadeias, ó Pai. Tira, Senhor, meu Deus, todo o tampão dos seus ouvidos espirituais, ó Pai amado, que o nosso coração espiritual esteja preparado para receber a tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o que estava acontecendo? Jerusalém, amado, estava fervendo. O negócio lá estava para estourar uma guerra. Os romanos estavam batendo forte em cima dos cristãos. E aconteceu esse episódio. É relatado aqui que Pedro havia sido preso. Uma noite antes, haviam pego o irmão dele, que era Tiago, e tinham decapitado o Tiago. Aprisionaram Pedro para matar no dia seguinte. Isso foi um trabalho de Herodes. Por quê? Herodes era um político, né? Um governador. A intenção dele qual que era? Agradar o povo, tentar agradar o povo. E ele viu que isso alegrou os judeus. Opa, estou fazendo sucesso. Prendeu Pedro para matar no dia seguinte. E Pedro, no cárcere, tinha lá, acho que 16 soldados junto com ele, um de cada lado, 2 na porta, 2 na outra porta, e assim foi por diante. E ele, além de estar com os soldados à volta dele, ele estava acorrentado, ele estava algemado, que era para não escapar mesmo, que era para não ter saída mesmo. Não tinha como Pedro escapar dessa situação, não tinha como fugir dessas circunstâncias. Pedro estava num beco sem saída. Pedro, no coração de Pedro, ele já estava com as suas horas contadas, nem era nem dias, mas estava com as suas horas contadas, porque ele sabia que, como aconteceu com Tiago, poderia acontecer com ele também. Estava num beco sem saída, ele não tinha por onde fugir. Você já se sentiu assim, num lugar assim, numa situação como essa? Que não tem por onde fugir, não tem por onde escapar, não tem solução, não tem como resolver. Se sente assim, André? Impotente, a mão não consegue alcançar
O nosso conhecimento não consegue resolver. A nossa experiência não consegue trazer uma luz. Está num beco sem saída. Pedro estava num beco sem saída. Mas Pedro, ele conhecia um Deus, que se ele quisesse, se o Deus dele quisesse, ele mudaria todo o contexto daquela história. Por isso que Pedro estava desesperado, estava dando pontapé na grade, estava chutando os guardas. Era isso que Pedro estava fazendo. O que Pedro estava fazendo? Babando. Estava pouco se lixando com o que estava acontecendo. Porque não tem o que fazer. Não tem jeito. Vou fazer o que ali? Não tem para onde escapar. Aos meus olhos, não tem jeito. Aos meus olhos não tem solução. Na força do meu braço, eu sei que eu não vou conseguir. 16 soldados, que é isso? Acorrentado, não tem como. Mas existia um povo, existia uma igreja que clamava em favor de Pedro, que orava em favor de Pedro. Amado, quando o crente se junta para orar, ou quando ele pega para orar, amados, que ele dobra o joelho e vai buscar a presença de Deus, o inferno começa a tremer e as janelas dos céus começam a se abrir. Aí o socorro vem, o escape vem, porque o nosso Deus é um Deus de providência. Nosso Deus, ele não tosqueneja, nosso Deus não cochila, o nosso Deus não chega atrasado, ele chega na hora certa. Na hora certa. Ele viu um anjo só, não precisava mais que isso. Podia ter enviado uma legião, mas ele viu um anjinho só, bem, né? Um anjinho assim, soldado raso. Porque ele falou, mandou um anjo do Senhor. Não é o anjo do Senhor, é um anjo do Senhor. E esse anjo chama Pedro, dá um toque no Pedro. Pedro, vai, Pedro, acorda aí, Pedro. Porque Pedro estava dormindo, literalmente. De repente ele acordou, as gemas caiu. O que o anjo fala para ele? Olha o cuidado de Deus, amado. A gente começa a olhar nas minúcias da palavra de Deus, a gente percebe assim o cuidado de Deus na nossa vida. Deus está trabalhando em teu favor e você nem está vendo, você nem percebe, mas Deus está trabalhando em teu favor. Pedro também estava dormindo lá. Quando ele acorda, as algemas caem. Gozado que os homens não acordaram, os soldados não acordaram. Só Pedro acordou. E olha o cuidado. Vamos pensar correndo. Foi assim que ele fez? Não. Põe a tua sandália, Pedro. Pois. Você não passar fio, põe a tua capa também, Pedro. Olha o cuidado de Deus. Deus é um Deus de minúcias, meu amado. Ele trabalha em detalhes, em pequenos detalhes. O cuidado de Deus. Uma vez minha esposa estava comentando, uma vontade de comer uma canjica. Ela gosta de canjica. Eu não gosto porque ela fica meio dura e meu dente já não ajuda muito. Mas ela gosta. E eu, aleluia. E a gente veio para a igreja, aí de repente chega a irmãzinha lá. Pastor, olha o que eu fiz para a senhora. Não acredito. É uma canjica. Olha, mas é umas coisinhas, né? Que muitas vezes parece bobagem, mas não é, você percebe o zelo de Deus na vida da gente. Não acontecendo você ver um sapato na vitrine e falar, eu queria tanto aquele sapato, mas não dá, o cartão está estourado. Você aconteceu? Foi, né? Missionário é bênção. Eu queria ser missionário, mas. Mas você ganhou. Eu lembro que você contou. Você viu um sapato na vitrine e falou, o Beneval não estava lá, né? Então, vou defender você, né? Mas depois você ganhou aquele mesmo sapato, né? O zelo de Deus, amado, é o cuidado de Deus. O anjo chega para ele, põe o chinelo,
põe a capa. Se tivesse óculos, não esquece o óculos. Se tivesse boné, não esquece o boné, não. E assim, o cuidado de Deus. E de repente eles passam na primeira sentinela, passam na segunda sentinela, estão andando lá, o portão abre automaticamente. Diz lá que o portão se abriu por si só. E naquela época não tinha portão automático, não, mas hoje a gente tem a mordomia, mas naquela época não. Mas olha o zelo de Deus, só o cuidado de Deus, amado. Por isso que Deus te ama. Ele faz tudo isso porque Ele te ama. Às vezes você não entende o amor dEle. Às vezes nós não compreendemos o cuidado de Deus. Mas Deus, Ele nos ama em todo o tempo. Porque Pedro, o que Pedro fazia? Ele anunciava o Evangelho. Pedro, depois do dia de Pentecostes, ele já tinha pisado na bola com Jesus. Negou Jesus 3 vezes. Quando o galo cantou pela 3ª vez, ele caiu em si. É a síndrome do canto do galo. Toda madrugada que o do Pedro escutava o galo cantar, ele dava um pulo da cama e pedia perdão para Jesus. Perdão, Senhor, me perdoa. É a síndrome do canto do galo. Um dia eu vou pregar isso para vocês. Mas Pedro, depois desse dia de Pentecostes, esse homem transformou. Esse homem virou um pregador, um ganhador de alma, que numa noite só, 5.000 almas se batizaram. Eu estou pregando há uns 12 anos aqui, irmãos. Eu batizei, sei lá, uns 80 pessoas, talvez, em 10 anos. Mas Pedro não. Foi mais, né? Não, é que eu sou humilde, tá? Às vezes, eu me orgulho até da minha humildade. Não, amados. É o Senhor quem é glorificado em todas as coisas, não é? Então, amados, o cuidado de Deus. Pedro, ele podia questionar a Deus. Até coloquei aqui como tema desse sermão, título desse sermão: o que fazer quando não há nada que possamos fazer? O que fazer? Pedro, ele podia estar diante de Deus: Senhor, não mereço isso, Senhor. Eu tenho pregado a tua palavra. Vou falar com nenhum homem aqui. Eu tenho pregado a tua palavra, Senhor. Eu tenho anunciado o teu evangelho. Eu tenho anunciado as boas novas. Tenho feito a tua obra. Vidas têm se convertido. Pessoas são curadas. E muitos se maravilham com a tua palavra, através de mim. Eu apanhei, levei chicotada uns dias atrás, que aconteceu mesmo com Pedro. Prenderam, jogaram ele na cadeia, e aconteceu a mesma coisa. O anjo foi lá e libertou eles. Quando Herodes mandou chamar eles, foram lá: cadê os homens? A cadeia estava fechada, e eles estavam lá na praça pregando o evangelho. Mas o homem que é cheio do Espírito Santo, ele é como se fosse um rolo compressor. Ele passa por cima das dificuldades, ele passa acima das afrontas, ele supera a dor, ele supera as adversidades, mas ele continua na presença do Senhor. Que todos nós temos o Espírito Santo, amém? Você tem dúvida ou não? Todos nós temos o Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus, quando você reconheceu Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo. Você possuiu o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo te possui, aí a coisa acontece. Assim era com os discípulos. Eles iam para cima, independente das dificuldades. E Pedro, mesmo anunciando o evangelho, mesmo pregando a palavra de Deus, foi parar na onde? No cárcere. Estava preso. Talvez na cabeça de Pedro,
Oh, mas que eu fiz errado? Aonde foi que eu pequei? Não aconteceu isso com você? Não dá nada certo. Tudo que eu faço dá errado. Eu tenho tentado isso, não consegui. Tenho tentado aquilo, não consegui. Tentei outro, não deu certo. Fulano tentou me ajudar, também não deu. Será que eu estou em pecado? O que eu estou fazendo de errado? O que eu faço? O que fazer quando não há nada que eu possa fazer? Pedro estava nessa situação. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então eu quero tirar algumas lições desse texto aqui, amados. Nós muitas vezes não compreendemos o agir de Deus na nossa vida. Deus nem sempre trabalha segundo os nossos conceitos. Deus nem sempre trabalha segundo os nossos parâmetros. Muitas vezes nós queremos colocar Deus numa redoma, colocar ditames a Ele. Eu quero assim, eu quero assado, eu quero cozido, eu quero bem passado. Quem é o servo? Alô? Somos nós, amados. Ele é Senhor. Muitas vezes a gente não vai compreender o agir de Deus na nossa vida, o propósito de Deus na nossa vida. Por quê, amados? Porque a gente pensa de um jeito. A nossa cabeça, finita. A mente de Deus é infinita. Não dá para se comparar. Muitas vezes não compreendemos o agir de Deus. E poderíamos não fazer como Pedro, mas agirmos de forma diferente de Pedro. Ficamos desesperados, que normalmente é o que acontece. Porque não compreendemos o que está acontecendo. Qual o propósito dessa situação? Qual o propósito desse momento? Em primeiro lugar, amados, coloca aqui, entenda que Deus muitas vezes está nos poupando. Deus muitas vezes Ele está nos guardando. Deus muitas vezes está nos preservando em algumas situações. Pedro, olha só, amados, Pedro, tendo-o prendido, lançado ao cárcere, entregando para ser guardado. Pedro, amados, estava pegando fogo em Jerusalém. Para matar cristão ali, era 2 palitos. O povo estava borbulhando rancor, revolta contra os cristãos. Deus, naquele momento, vendo o que estava acontecendo, o que Deus faz? Usa a própria guarda romana para guardar Pedro, para defender Pedro, para proteger Pedro. Olha só o que Deus faz, amados. Procura captar a forma da qual Deus está trabalhando na vida de Pedro. Ele usa o próprio inimigo de Pedro para guardar Pedro, para defender Pedro. A intenção do inimigo é matar. A intenção do inimigo de Pedro é destruir, que era Herodes. Deus usa a própria guarda para guardar a Pedro. Nós muitas vezes não compreendemos o agir de Deus. Quer entender um pouquinho melhor? Isso é verídico. Estava na estrada, estava viajando, porta-mala cheio, época de férias, pneu todo calibrado, pneu novo, e só na estrada, só alegria. De repente, estoura um pneu. Aquele desespero. Encosta o carro. É trocado esse pneu? É como que pode uma coisa dessa? Eu vou comprar aquele borracheiro. O camarada já fica chutando o carro, chutando os cachorrinhos. O papagaio está junto também, leva chute. Por quê? Ele tinha preparado tudo. Na mente dele, ele tinha preparado uma situação. Ele tentou se resguardar de toda e qualquer circunstâncias. Se preveniu. E de repente, aconteceu isso.
E a pessoa ficou revoltada. Meus amados, quero dizer para você, a Bíblia nos ensina que em tudo, dai graças a Deus. Porque não sabeis qual é a vontade de Deus. Em tudo, dai. Se o pneu furou, aleluia. Glória a Deus. Vou cantar um louvor agora. É difícil? É difícil sim. O camarada está andando, leva um picão. Segura aí, meu amado. Segura aí. Não fala bobagem, não. Não fala palavrão, não. Você foi chamado para dar testemunho. Deus está trabalhando para o teu favor. É Deus quem está cuidando de você, meu amado. Furou o pneu? Vai louvar a Deus. O que o camarada fez? Foi trocar o pneu. Aí tem que tirar toda a mala do fundo, que o pneu está lá embaixo. Esses caras pensam de uma forma assim, esses engenheiros, né? Tem engenheiro aqui? Automobilístico? Corta. Você põe as malas tudo em cima do pneu. Você vai precisar tirar o pneu, o step, você tem que arrancar tudo. Se estiver chovendo, então, meu amigo, espera a chuva passar. Tira toda a bagagem. As crianças querem comer bolacha, ou querem comer frango, e assim vai. Depois você monta o pneu, se lambuza todo, fica com a mão toda suja, não tem água para você se lavar, você está suado, é aquela coisa. E a pessoa fica murmurando. Ela volta para a pista. Uns 10 quilômetros à frente. Um engavetamento. Envolvendo vários carros. Aí a pessoa... Olha o que Deus fez. Deus estava me guardando. Deus estava zelando por mim. Deus estava me protegendo. Deus estava me poupando. Aí ele reconhece o agir de Deus. Aí ele vai orar a Deus. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, eu me perdoa a minha ignorância. Era preciso isso? Não. Entendo que tudo concorre para o bem daqueles que nele esperam, naquele que neles confia. Ele zela por você. Você pode não entender, você pode não compreender, mas ele está zelando por você. O próprio Pedro, depois de passar por essa experiência, talvez, ele escreve lá na sua carta. Aliás, no livro de Romanos, Paulo diz assim: olha, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem propósito na tua vida. Nada acontece na vida do cristão como coincidência, por acaso, não. A tua vida ela é cristocêntrica. A tua vida está na mão de Cristo. Na vida do cristão o que acontece é cristocidência. Se Deus verdadeiramente está centrado na tua vida, se Ele é o centro da tua vida, meu amado, Ele está no controle de todas as coisas. Em todas as coisas. Não é só quando está tudo bem, não, amados. É no meio das dificuldades também. Ele está nos poupando, Ele está nos ensinando. Está nos preservando de alguma coisa. Muitas vezes você reclama do teu cônjuge. Olha o que Deus preparou para mim. Eu orei, eu jejuei. Está aí, ó. Dá glória a Deus que Ele te poupou de algo pior. Irmãos, você tem que começar a ver as coisas de Deus para o outro lado. Não é verdade? Então louve a Deus pelo teu cônjuge. Tem aquele bafão, aqueles cabelos, né? Aquele chulé. Aleluia! É esse que Deus te deu, glória a Deus. Então, amado, não tenta entender o agir de Deus na tua vida.
Milagre, eu aprendi que milagre não se explica. Né? Mas o milagre, ele se vive. Deixa Deus operar na tua vida, meu amor. Para de resmungar, para de ficar reclamando, para querer mandar no Senhor. É Ele quem governa a tua vida, é Ele que governa todas as coisas. Se submeta à vontade de Deus, porque Ele tem o melhor para vocês. Em nome de Jesus. Outra coisa, amados, que o cristão tem por hábito, quando ele está passando por dificuldades, quando ele está passando por lutas, ele quer desistir. Quando eu vivia no mundo, eu vivia muito mais feliz. Bebia lá, ficava com meus amigos, não estava nem aí para nada. Aí ele vem para a igreja, começa a passar dificuldades, ele quer voltar para o mundo. Lá era melhor, mais fácil. Sabe o que acontece? É que quando nós estamos no mundo, que a Bíblia fala isso, que a gente é como se fosse uma besta fera do campo. O bicho é bruto. Deu, levou. Eu era assim. Eu bebia umas para esquecer, no dia seguinte, para não lembrar, eu bebia de novo. E levava a vida. Ficava balão, né? Ia tocando a vida. Era enganado, enganava. Às vezes enganava e ia ser enganado. Mas quando a gente passa a ser cristão, opa, peraí. A nossa vida já não mais nos pertence. A nossa vida pertence a Ele. A gente começa a entender que Ele é o nosso Senhor, que Ele nos comprou e pagou por nós um alto preço. Então a nossa vida pertence a Ele. Coloquei aqui, ó, não pare de orar. É verdade que quem orava incessantemente aqui era a igreja. E quem é a igreja, amados? Somos nós. Nós temos que orar assim, em meio às dificuldades, em meio aos aperreios da vida. Tem que orar. Que é através da oração, amado, o mar vermelho se abre. É através da oração que Ana, uma mulher estéril, virou mãe de 5 filhos. Através da oração. Foi através da oração que a muralha de Jericó caiu. Então ore, meu amado. Está passando por uma dificuldade? Busque a Deus. Fale com Deus. Ore. Orar, amados, é compartilhar. Nós estamos compartilhando com Deus uma situação. É verdade que Deus assiste a toda e qualquer situação, mas Ele quer ver a nossa confissão, a nossa declaração de dependência. Senhor, eu preciso do Senhor. Pai, age em meu favor. Pai, trabalha sobre minha vida, trabalha no meu casamento, trabalha nas minhas finanças. Abre porta, Senhor, não tem porta. Derrama água, arranca água de rocha, e Deus entra com ação, amados. Pedir, pedir. Buscai, buscai. É a promessa de Deus, amados. Mas nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que orar. É através de oração que Elias, em meio a uma divisão, em meio a contenda, que o povo estava dividido, ele orou e desceu o fogo do céu, amado. É através da oração. Então a oração é incessante. Muitas vezes, por causa dos aperreios da vida, por causa de somos entristecidos, ficamos amargurados, ficamos cabisbaixo, a gente só quer assistir televisão, só quer assistir Faustão, só quer ficar na internet, e se esquece de ficar na presença de Deus. Então, meu amado, não pare de orar. Ore incessantemente. Lá em Tessalonicenses também diz: orem continuamente, sem parar. Tem gente que pensa que orar, mas é dobrar o joelho e ficar: oh Senhor, Deus da glória, amém. Podendo, ó, bênção. Mas orar, eu entendo, é conversar com Deus. Está no carro? Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso. E Deus fala conosco, Maria. Você sabia que você tem um Deus que tem boca e fala? Você sabia que você tem um Deus que tem ouvido e ouve? É assim o nosso Deus, amado. Eu contei para os irmãos uma vez, eu também tive um sonho que estava no meio do mato, perdido. E eu olhava assim, tinha um mato, não até um certo tanto era verde. Depois para frente era tudo branco, um branco bonito. E tinha uma cidade assim, um clarão assim, não sei se uma vila, uma que era, mas era um clarão, que bonito. Eu tentava chegar lá e não conseguia. Tentava chegar lá e não conseguia. E eu andando de carro, lembrei desse sonho. Comecei assim: o que era aquilo ali? Irmãos, porque eu sou bom de cama.
Eu não sonho. Eu durmo. Eu durmo. Eu caio na cama. Antes de chegar na cama, eu já estou dormindo. Gostoso dormir. Não é gostoso? É tão bom encostar a cabeça no travesseiro. Isso é um presente de Deus, amados. Olha, irmãos, eu louvo a Deus, assim, quando eu dei na cama, assim, que eu posso respirar gostoso. Oh, Jesus, como é bom a gente não ter dor. Preocupação? Preocupação todos têm. Conta para pagar? Todo mundo tem. E vou dizer para você, você nunca vai ficar livre das contas. Você paga hoje, pagou a Eletropaulo hoje, começa a dever amanhã, você dever. Então, você mais. Ai, estou preocupado que tem. Tati, estou preocupado que tem que pagar minhas contas. Não, Tati, quem tem que se preocupar é quem tem as contas para receber. Não quem tem para pagar. É assim ou não é? Outra coisa, amados. Pedro estava encarcerado. Não tinha o que fazer. O que ele fez? Pela atitude de Pedro, se percebe nitidamente que ele descansava no Senhor. Pedro descansava no Senhor, amados. Quando você encosta a sua cabeça no travesseiro, ele dorme. Porque é Deus quem dá o sono a ele. Ou não? Pedro descansou no Senhor. Irmãos, nós crentes temos que ter esse entendimento. Se aqui é bom, às vezes eu paro para pensar, amados, esse corpo zarrão que Deus te deu, esse corpão aí que Deus te deu, da Gisele Bündchen, é bonito, né? O Brad Pitt, sei lá, se orgulha tanto desse corpo. E, amados, falar a verdade, hein? É uma máquina fantástica. O corpo humano, eu não entendo muito medicina, não entendo nada. Mal entende de Bíblia, né? Dá umas pinceladas. Também a gente tem a obrigação de saber todas as coisas, tá? Mas, amados, quando a gente vê como chama essa área que estuda o corpo? Anatomia. Eu queria saber se vocês sabiam. É a anatomia, mas quando a gente vê a anatomia humana, aquela máquina, como ela é perfeita, os tendões, irmãos, onde já se viu na tua cabeça tem corrente elétrica, os neurônios das mulheres, nem se fala. Não é? Uma máquina fantástica, perfeita. É uma máquina que parece uma usina nuclear na vida de alguns. Você come as batatas doces, que é gostoso, mas já depois. Mas é o corpo trabalhando. E esse corpo você levanta, esse corpo se movimenta, esse corpo você anda, ou a cabeça. O que foi? Você fez cara feia? Irmãos, é um corpo perfeito, lindo, fantástico. E como é que ele fez esse corpo? Pegou o barro, amassou o barro. Na outra semana eu mostrei como que amassa o barro. Vocês viram lá? Algumas pessoas que eu estava virado. Não estava não, mas é Deus que estava fazendo a massa. E Deus fez a massa ali, daquela pó da terra, do pó da terra, do barro. Ele cria essa máquina. Sopra lá, passa a ser alma vivente. Aí o Adão já sai pulando, aquelas coisas feias, porque não usava nada, né, irmãos? Mas, fantástico a máquina. E ele fez tudo isso, para quê? Olha, irmãos, eu fico assim, sabe? Estou falando de coisa séria aqui, gente. Está atrapalhando o culto aí. Irmão, se Deus fez esse corpo, olha, presta atenção, se Deus fez essa máquina perfeita para apodrecer, porque apodrece, ou não é? Vai para o pó, veio do pó, volta ao pó, vai morrer, pastor. Se Deus fez essa máquina linda e perfeita,
umas mais gordinhas, outros mais magrinhos, outros cabeçudos, outros menos cabeçudos. Mas Deus assim o fez. E vai para o pó. Eu fico pensando, aquele corpo glorificado do qual eu vou receber, amado. Como que vai ser esse corpo? Se esse corpo que vai perecer já é bom. É formiga ou é mosquito? Vai morrer, vai para o pó, irmãos. Imagina o que Deus tem preparado para nós. Aquele corpo glorificado. Porque o mesmo corpo que Jesus teve após a glorificação, após a... Isso! Depois da ressurreição, ele recebeu aquele corpo, que é um corpo que não tem parede, um corpo que não se limita ao espaço-tempo, é um corpo, e come também, que ele comeu churrasco de peixe na praia, comeu pão e mel com os apóstolos, e era um corpo glorificado. E Paulo fala assim, porque assim como ele é, nós o veremos, porque assim como ele é, nós também seremos, aleluia. Olha só, amados, agora eu vou ficar preocupado com essa vizinha daqui? Nós temos que pensar no lucro que nós vamos ter, amado, porque tudo que nós temos aqui, Paulo disse que é estrume, de vaca. Então, mas a gente tem que entender isso. Aconteça o que acontecer, tem algo melhor reservado para nós lá no céu. É o que estava no coração de Pedro, amados. Não quero nem saber, se ele me levar, glória a Deus, se eu ficar, glória a Deus. Não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Foi o que Paulo disse. Então, amados, se a gente começar a pensar como cristão, a gente vai descansar no Senhor, assim como Pedro descansou no Senhor. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados presos com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. E ainda Pedro chega a dizer assim: olha, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. O mal desse século é a ansiedade, amados. As pessoas ficam todas ansiosas. O que vai ser? O que vai acontecer? Dia 20, o que vai acontecer dia 23 de 9 de 2017? O que vai acontecer dia 23 de setembro de 2017? Não sei, vocês estão falando, hein? Eu não sei não. Jesus vai voltar, amados. A hora e o dia, eu não sei. Mas eu creio que ele vai voltar. Então não importa, se ele voltar no dia 23, glória a Deus. Se ele não voltar, glória a Deus também, amados. Se ele vier antes, aleluia. Nós somos dele e ele é nosso. Então descansa no Senhor, meu amado. Você é do Senhor, você é para o Senhor, e tudo nos remete ao Senhor. Descansa nele, folga nele, pois tudo que você tem é ele que concedeu, não pelo que você merece, nem pelo que você é, mas tão somente pela sua graça. Amém. Por último aqui, amados, como é que a gente vai ver o sobrenatural de Deus deitado numa cama, deitado num berço esplêndido? Como vou ver o agir, o poder de Deus, o manifestar da glória de Deus, os milagres de Deus? Assistindo televisão, comendo pipoca? Não que você não possa, lógico que pode. Amados, mas Deus vai somente se mostrar presente em meio às tribulações. É lá que você vai ver o milagre de Deus. O rei Davi, quando ele escreve o Salmo 23, ele fala: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu sei que o teu cajado me consolará, e que tu estás comigo. Nós estamos sujeitos a passar por dificuldades? Estamos sim. E Deus muitas vezes permite que a gente venha passar pelo vale, porque era um vale de Baca, ou no vale de sequidão, que ele faz vale de manancial de bênção. É lá que você vai ver o agir de Deus, é lá que você vai ver o operar de Deus. Portanto,
Fica quietinho e espera o agir de Deus. Aí você vai ficar que nem Pedro. Agora sim eu entendi que era Deus que tinha enviado o seu anjo para me salvar. Agora entendi que é o Senhor quem estava trabalhando no meu casamento. Hoje meu casamento é uma bênção. Agora eu entendi que o Senhor fechou aquela porta de emprego, porque o Senhor tinha uma melhor para mim. Agora eu entendi, glória a Deus por isso. Senhor, obrigado, porque eu passei por aquele momento de dificuldade, um momento de enfermidade, mas o Senhor se mostrou Deus Todo-Poderoso, trazendo o milagre, trazendo a cura, trazendo a restauração. Por isso eu te louvo. É no meio do deserto, é no meio das dificuldades que a gente vai ver o agir e os milagres de Deus. Portanto, pare de murmurar. Já que você não está entendendo, fecha o bico e louve a Deus. Começa a agradar a Deus, porque Deus está te preservando, Deus está te poupando de alguma situação, meu amado. Deus está te guardando, te protegendo, e você está reclamando com Ele. Para com isso. Para com isso. Ore a Deus. Procure entender qual o propósito de Deus no meio dessa situação. Em vez de murmurar, pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que me ensinar com essa situação? Em vez de você perguntar por quê das coisas, pergunta: para quê? O que eu tenho que aprender com isso? Deus sempre tem uma lição nova para nós, amados. Cabe a nós acertarmos as lições que o Senhor tem para nós. Quero dizer uma coisa para você: nós muitas vezes retardamos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Isso é muito sério, amados. Nós retardamos, nós postergamos as bênçãos de Deus para nossas vidas, porque muitas vezes nós agimos com cabeça dura, falamos sem saber, murmuramos sem conhecer. O que acontece? Volta para o fim da fila. Precisa aprender mais um pouquinho, vai ter que apanhar mais um pouquinho. Meu amado, se submeta à vontade de Deus. Ele certamente, Ele tem propósito em todas as coisas. Ele tem propósito também em meio à tua vida, em nome de Jesus. Confesse e declare isso no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, amados, vamos orar? Sobrenatural de Deus, amados. Nós muitas vezes somos religiosos, somos superficiais com as coisas de Deus. Não confiamos no agir de Deus, no manifestar da glória de Deus. E infelizmente, amados, ou felizmente, eu não sei, Deus sabe todas as coisas. Nossos dias não é que não no dia de Atos dos Apóstolos, que orava e as pessoas ressuscitavam, que orava o coxo saía andando, que orava o cego chegava. Eu nunca vi isso. Mas isso não serve de motivação para a minha fé. A motivação da minha fé é a palavra de Deus, é as promessas que Ele tem para mim. Se Ele fizer o milagre, Ele é Deus. Se Ele não fizer o milagre, Ele continua sendo Deus, e o nome dEle vai ser glorificado de uma forma ou de outra. Amém? Feche os teus olhos, meu amado. Medite no teu coração. Às vezes você ficar perguntando por que você está passando por essa situação. Você pode fazer alguma coisa? Não. Teu braço vai até um certo ponto, mas tem momentos que a nossa mão não consegue alcançar, o nosso braço não consegue alcançar. Tem situações das quais você não tem a solução, tem situações das quais você não pode resolver. Foge da tua capacidade, foge da tua força. Mas você tem um Deus, meu amado. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que tem zelado pela tua vida, um Deus que tem zelado pela tua casa. Ele tem te cercado de todas as maneiras. Que o Espírito Santo de Deus venha abrir os teus olhos espirituais, para que você veja as grandezas do Senhor, o poder da manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Espírito Santo de Deus, abre o coração do meu irmão,
Espírito Santo de Deus, abre os olhos espirituais da minha irmã, Senhor amado, para que ele possa ver as tuas verdades, para que ele possa entender o teu querer, para que ele possa ver o teu agir, Pai amado. No nome de Jesus, quebra as cadeias, tira toda a apatia, arranca toda a incredulidade, tira toda a tristeza, toda a mágoa, todo sentimento de culpa, todo sentimento de impotência, em nome de Jesus, Pai. Entra em meio a esta causa, Senhor. Entra em meio a esta situação, Pai amado. Não nos trata, Senhor, segundo o que merecemos, mas nos trata, Senhor, segundo a tua misericórdia. Pai, perdoa se muitas vezes agimos de forma contrária ao teu querer. Perdoa, Senhor, meu Deus, se muitas vezes questionamos o Senhor. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos declarar que Tu és Deus, que és Tu quem governa todas as coisas, e que nada foge ao Teu controle. Oh, Espírito Santo de Deus, oh Senhor, vem trazer refrigério, vem trazer esperança, vem trazer alegria, Senhor. Derrama sobre o teu povo, derrama sobre a tua igreja, derrama sobre cada coração que aqui está, Pai amado, a tua unção, a tua capacitação sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor, o Senhor tem contemplado este coração, Senhor. O Senhor que tem captado a cada palavra. O Senhor que tem esquadrinhado a cada pensamento, Senhor. Oh Senhor, tem misericórdia, Pai. Entra com escape, Senhor, entra com livramento, Pai amado. Tem misericórdia dessa situação. Tem homens, tem mulheres aqui no nosso meio, Senhor, que estão em meio ao desespero, que buscam uma saída, buscam uma solução, e muitas vezes se vê trancafiado, se vê numa situação sem saída. Mas pelo poder do nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida dessas pessoas, que o nosso Deus é poderoso para arrancar água de rocha. Ele é poderoso para abrir porta onde não tem porta. Ele é médico dos médicos. Não há enfermidade da qual Ele não possa curar, porque o nome dele está acima de todo o nome. E através do nome de Jesus, nós somos curados, nós somos restaurados. Oh Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, alcança este coração contrito, abatido, Senhor. Dá uma esperança nova para ele. Faz ela entender, Senhor, que o Senhor nunca abandonou. Faz ele entender, ó Pai, que os teus ouvidos não estão inflamados, que não possam ouvir. Faz ela entender, ó Pai, que o Senhor está com os braços abertos, Senhor, para receber todo aquele de qual se aproximar do Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Amados, vamos vir aqui à frente. Você que precisa de algo especial do Senhor, eu não sei se é uma cura, se é uma porta aberta, eu não sei. Pessoas que estão com o coração amargurado, fechado, desesperado, em busca de uma solução, em busca de uma saída. Eu quero dizer, meu querido, minha querida, que eu não tenho a solução, mas eu conheço um nome. Eu conheço um nome que está acima de todo nome, e que no nome dele, tão somente no nome dele, a vitória virá, a solução virá. Vem aqui à frente, quero chamar os obreiros. Cadê os obreiros? Vem cá, vamos orar pelos nossos irmãos amados. A unção, ela quebra o jugo.
A unção, ela traz libertação. A unção, ela traz uma nova visão. Vem aqui à frente, igreja. Nós vamos orar juntos. A Bíblia nos mostra que quando a igreja estava orando, intercedendo, estava havendo um mover espiritual. Estava havendo um mover nas regiões celestes. Os anjos estavam agitados, trabalhando em favor dos seus. Também nesta hora que a igreja se junta para orar, para clamar, para adorar, certamente os céus vão se mover. Certamente o Senhor vai enviar a solução. Certamente o Senhor vai enviar a salvação. No nome de Jesus. Pai amado, é pelo poder do nome de Jesus, ó Deus, que eu apresento, ó Pai, a cada coração diante do teu altar. Esse coração que está abatido, esse coração que está encarcerado, aprisionado pelas circunstâncias da vida. Quero declarar, ó Pai amado, que o Senhor é poderoso para quebrar as cadeias, para trazer libertação, para trazer a restauração, para abrir porta onde não tem porta, fazer milagres sobre a vida do teu povo. Abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, Pai amado, no nome de Jesus. Que o Senhor seja o motivo da tua alegria, que o Senhor seja o motivo da tua esperança. Não se apoie em homem, não se apoie na tua própria força, mas se apoie no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia.